A paz seja convosco, amados irmãos. A paz seja convosco. Vamos iniciar agora esse momento dessa live, no Ministério Vida Profunda. Estamos agora entrando nesse momento de clamor ao Senhor, clamando ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida, por tudo que Ele tem nos abençoado. Nós queremos já agradecer a Ele, mas também agora queremos apresentar a Ele tudo aquilo que a gente está vivenciando nesse momento no Brasil. Os irmãos sabem que nós estamos agora enfrentando um período nunca antes visto na nossa nação. O mundo está enfrentando uma situação bem diferente do que antes. Eu já estou vendo aqui alguns irmãos chegando nesse momento para participar dessa live. Essa live ela vai durar em torno de uns 30, de uns 40 minutos. A gente está também no Instagram, Quem está tentando acessar, você vai ter acesso também pelo Facebook, alguns irmãos, outros pelo Instagram. E o Ministério Vida Profunda, nesse momento, não silencia diante dessa situação. Nós estamos muito crentes no Senhor de que essa situação do coronavírus, essa situação que tem, infelizmente, levado muitas famílias a estar realmente em quarentena, muitos alunos não estão na escola, muitos empregos, trabalhos estão sendo nesse momento suspensos, muitas atividades, mas aqui como igreja, meus irmãos, eu quero lhe chamar nesse momento, quero lhe convocar. Eu estou vendo muitas pessoas chegando, pastor Valério, pastora Claudenice, nossos pastores, estou vendo aqui também a irmã Cleide, Cris, outras pessoas chegando aqui conosco. Eu não sei como é que está aí o áudio, como é que está aí como é que você está vendo, vai botando aí o teu ok, vai nos dando aí um retorno quanto a isso, porque esse é o momento que nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos levantar um clamor ao Senhor, porque nós cremos nesse Deus, nós cremos que a situação que estamos passando é uma situação temporária, mas é uma situação que ainda temos o Senhor conosco, Ele não nos deixou. Então, gostaria muito, nesse momento, que você pudesse também, com atitude de fé, usar a voz que você tem, que Deus lhe deu, a confiança que Ele te deu, para que você possa, nesse instante, elevar realmente o clamor ao Senhor, erguer a sua voz em oração. E já queria realmente, nesse instante, já começar orando. Enquanto outras pessoas estão chegando, gostaria que você pudesse também compartilhar, que é possível você chamar outras pessoas. Estamos aqui aproximadamente às 20 horas e 3 minutos. A nossa igreja também está em obediência às autoridades públicas sanitárias, com as atividades fisicamente suspensas. Ou seja, nós não estamos aglomerando pessoas no templo exatamente para poder protegê-las, para poder fazer com que elas possam enfrentar esse momento sem necessariamente estar se expondo a sua saúde, expondo a saúde da sua família. Então, como igreja, nós estamos agora online, fazendo as chamadas online, os cultos online, para que a gente possa interagir um com o outro, mas também um momento de a gente mostrar que estamos firmes no Senhor, que tudo isso que está acontecendo no nosso país e boa parte de muitos países, que isso, apesar de nos causar, de certa forma, um certo receio, mas a nossa confiança não pode ser abalada. Então eu gostaria que você agora, onde você está, se você puder fechar os seus olhos, se você puder agora dirigir a oração ao Senhor, pudesse já iniciar esse momento, que nós vamos fazer aqui um momento de interação, uma leitura bíblica, outros momentos também de oração nesse período de 30 minutos, aproximadamente 40, para que a gente possa, como igreja, você que de repente não tem até igreja, está até sem saber como fazer, vai até o fim nessa live. Fica até o fim, porque o Senhor vai abrir o teu entendimento, o Senhor vai mostrar que Ele é teu Deus também. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, como igreja, como um povo, Senhor, separado, escolhido, eleito por Ti, Senhor, para enfrentar toda e qualquer situação. Ó Senhor, tivemos muitos momentos de alegria na Tua presença. Tivemos, ó Deus, muito momento, ó Pai, de festa dentro da igreja, nas nossas atividades seculares. Quantos momentos, Senhor, conseguimos contemplar o Teu agir, a Tua boa mão sobre nós. Pai, Tu és o mesmo Deus.
Tu és aquele, Senhor, que nos dá provisão, seja qual for a circunstância. Tu és aquele, Senhor, que nos ampara, seja qual for, Senhor, a situação. Não há, Senhor, problema impossível para Ti. Não há, Senhor, problema que possa nos tirar da Tua presença. Ó Senhor, não há nenhum problema que possamos enfrentar ou estejamos enfrentando que vá, Senhor, abalar a nossa fé. Porque, Senhor, a nossa confiança é em Ti, ó Deus. E não importa, Senhor, se a situação seja muito grave. Não importa, Senhor, se essa enfermidade ainda não há uma cura. E que o critério seja a quarentena, seja o isolamento. Não importa, Senhor, porque a nossa confiança em Ti jamais será abalada. Jamais, Senhor, porque nós temos experiências contigo. Nós já te vimos agir na nossa vida em vários momentos difíceis. Em tantos momentos. A Tua igreja, Senhor, ela nasceu sendo perseguida. Ela nasceu, Senhor, sendo confrontada, Pai, por aqueles que não queriam, Senhor, que o culto fosse prestado a Ti. Mas agora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, a Tua igreja clama, a Tua igreja apresenta, Senhor, esse momento para dizer, Senhor, Tu és o nosso Deus. Nós não temos outro Deus além de Ti. Nós não temos ninguém além de Ti. E é por isso, Senhor, que com uma atitude de fé, a Tua igreja, Senhor, que não está fisicamente no templo, que não está neste momento, Senhor, congregando, mas está nos seus lares. Quem sabe, Senhor, está em outro ambiente, Senhor, que não seja a igreja fisicamente, mas está, Senhor, com a sua atenção voltada a Ti. Está, Senhor, agora, nesse instante, levantando a sua voz, crendo que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que Tu és o mesmo ontem, que Tu és o mesmo hoje e serás eternamente. Pai, nós cremos profundamente que tudo que está acontecendo no mundo, Senhor, é para que se cumpra a Tua palavra. Ó Senhor, o mundo pode até nem acreditar na Tua palavra, mas ela se cumpre no mundo integralmente. Ainda que haja alguém, Senhor, que nesse momento não esteja crendo na Tua palavra, a Tua palavra vai se cumprir integralmente. E é por isso, Senhor, que essa situação, Pai, desse coronavírus, essa situação, Senhor, dessa pandemia que tomou conta do mundo inteiro, nada disso, Senhor, vai abalar a nossa fé em Ti. Nada disso vai abalar, Senhor, a nossa confiança em Ti. Tu és o Deus que vai nos dar estratégia, Tu és o Deus que vai guiar os nossos passos. Tu és o Deus, Senhor, que estará conosco em cada momento para que possamos verdadeiramente contemplar o Teu agir, assim como fizeste, Senhor, no passado. Assim, Senhor, como Tu resgataste um povo que esteve escravo, um povo que esteve oprimido na mão de inimigos. Hoje, Senhor, a opressão, ó Deus, é com relação à saúde pública. Hoje, Senhor, o inimigo é um inimigo invisível, Pai. É aquilo que só pode ser visto, Pai, através, ó Pai, de microscópio. Ó Senhor, que Tu possa nos abençoar, Pai, a ter completa confiança em Ti. E é assim que nós oramos, porque cremos que Tu és o nosso Deus e continua conosco nesse momento. Amém, amém. Meus irmãos, eu gostaria, nesse momento, de ler com vocês, se você tiver a sua Bíblia, e pudesse abrir no Salmo 20. Salmo 20, ele é um salmo muito conhecido por nós. E nós vamos ler aqui 2 versos dele. É um salmo que vai nos dar muita confiança e vai realmente testificar aquilo que nós temos vivido. Gostaria que você abrisse o Salmo 20 para lermos o 7, o 8 e o 9 também. Salmo 20, 7, 8 e 9. Se você quer acompanhar comigo, vou fazer essa leitura para que a gente possa também trazer uma breve reflexão. E nós vamos dividir essa live em 2 tempos, em que pese termos outros momentos de oração que nós vamos também intercalar, mas eu gostaria que você lesse nesse momento o Salmo 20, versos 7, 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se curvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. E o verso 9 diz: ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Esse salmo, meus irmãos, ele nos leva a uma reflexão muito profunda nesse momento, porque não é incomum que durante a nossa trajetória de vida, não é incomum diante da nossa situação, que a gente tenha muita confiança naquilo
que temos conquistado. Aqui, quando a gente olha o salmista dizendo que uns confiam em carros, outros em cavalo, é exatamente na sua força, é exatamente na força do seu braço, na força da sua riqueza. É tudo aquilo que está dentro do seu controle. Todos nós temos pessoalmente algo em que colocamos e depositamos a nossa confiança. Todos nós. Isso não é pecado, meus irmãos. Confiarmos naquilo que Deus nos deu. Uns confiam nas suas empresas, com seu capital que foi construído depois de tanto esforço. Outros confiam no seu diploma que você tirou na universidade, que você se esforçou tanto para isso. Outros vão confiar, quem sabe, num grande relacionamento que tem para poder enfrentar dificuldades. Ou seja, todos nós, de alguma forma, em alguma situação, temos confiança nas coisas. E é por isso que o salmista diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. Ou seja, são objetos, são realmente produtos daquilo que nós trabalhamos e que Deus também nos abençoa. Mas o salmista ele nos chama a atenção para que possamos ter a confiança no Senhor, que vai além da força motriz do cavalo, além da força intelectual, além da força da capacidade humana. E é nesse momento que eu gostaria que você olhasse dentro desse cenário que estamos vivendo, que a minha força, que a sua força, que a sua capacidade, que tudo que você tem nesse momento, diante desse problema que estamos enfrentando, dessa pandemia, é nada. Não vai adiantar você ter dinheiro nesse momento. Não vai adiantar você ter um grande empreendimento, porque os grandes empreendimentos estão, nesse momento, fechando. Eu estive hoje no Shopping Recife, e o Shopping Recife aqui, na nossa região, é um grande empreendimento onde, apesar do decreto do governo do estado ser de paralisar essas atividades a partir de amanhã, já teve empreendimentos que pararam hoje. Já havia uma fila enorme para poder se dirigir ao banco, porque já não pode entrar na mesma quantidade. Talvez você que esteja me ouvindo nesse momento, esteja contemplando isso nas ruas onde você costuma passar, seja no comércio, seja por onde você estudava, seja na sua rua onde você mora, no prédio onde você mora, na casa onde você mora. Ou seja, vivemos num contexto hoje onde a confiança do homem foi perdida. Foi perdida, e é por isso que tem muitas pessoas que confiaram na sua própria força, confiaram no seu intelecto, confiaram no seu poder econômico. Nesse momento estão tendo que se curvar diante de um vírus que tomou conta do mundo. Mas a igreja do Senhor, ela não pode se curvar diante disso. Quando o salmista diz, nós nos gloriaremos em nome do Senhor, porque ele se curva e cai, porém nós nos levantamos e nos mantemos de pé, é porque a nossa confiança, ela não depende da situação econômica, não depende de que estado o dólar vai bater, não depende. Não depende da quantidade de empreendimentos que serão fechados nesse momento, não depende da situação pessoal em que cada um está vendo. Nossa confiança é depositada no Senhor. O Senhor, ele é um Deus que a gente sabe que ele é imanente e também é transcendente. O Deus imanente é aquele Deus que ele está na sua criação ativamente. Ele não criou algo e foi embora. Deus não abandonou sua criação. Deus ele não foi embora e está aí contemplando a situação de longe ou então deixou de contemplar. Deus é um Deus transcendente, meus irmãos, porque ele está acima de tudo isso. Nada lhe atinge. Talvez muitas pessoas nesse momento estejam aflitas, estejam atingidas, talvez pensando num futuro incerto. E na verdade, todo o futuro nosso é incerto quando a nossa confiança não está no Senhor. Quando a nossa confiança está em nós mesmos. Quando estamos olhando apenas para a força do nosso braço. E é por isso que quando o salmista ele diz assim, que esses que confiam em carro, esses que confiam em cavalo, eles se curvam e caem, porém nós nos levantamos e mantemos de pé, é para que você, se de repente estiver caído nesse momento, de repente você está aflito, talvez dentro de um quarto, chorando, talvez sem saída, olhando para a realidade como uma realidade de caos. Deixa eu te dizer, Deus é Deus. Deus não perdeu o controle sobre essa situação. Esse Deus é poderoso demais. Esse Deus já tem nos provado isso. Ele tem nos acompanhado desde o início da nossa vida. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, ele não muda.
Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Meus irmãos, sabemos como tem sido difícil para pessoas que nesse instante, nesse exato momento, estão dizendo: e agora o meu emprego? E agora que a empresa precisou paralisar? E agora eu que sou autônomo, que não tenho uma carteira assinada? Eu que preciso trabalhar e a sociedade, a população está tendo que se curvar. Deixa eu te dizer, o Deus provedor, Ele é o mesmo em qualquer circunstância. Ele é o mesmo no verão, no outono, na primavera, no inverno. Ele é o Deus do início de toda a criação, é o Deus deste momento, é o Deus de toda a eternidade. Se você crer nesse Deus, se você buscar esse Deus, se você confiar nesse Deus, não tem como você viver em aflição. Ah, mas nós não devemos nos preocupar? Não, nós devemos estar atentos à situação. Nós não devemos negligenciar esse contexto. Devemos estar atentos que é uma situação de crise, é uma situação de dificuldade, mas apesar de tudo isso, Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo aquele que tem um olhar sobre nossa vida. E é por isso que eu quero aproveitar também nesse momento e ler também um outro salmo, o Salmo 33. Esse salmo também é um salmo muito conhecido. E eu gostaria de ler do 12 ao 16 para que você possa compreender como é importante mantermos essa confiança no Senhor. Salmo 33, o verso 12 diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Dá para entender porque devemos confiar nesse Deus. Dá para entender que nós não estamos abandonados por Deus. Dá para compreender que, apesar de Deus estar vivendo nos altos céus, mas Ele é um Deus também onipresente. Ele também consegue nos contemplar daqui e consegue também nos contemplar de lá. E diz o verso 15, que Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. O verso 16 diz assim: não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. Essa é a realidade que estamos vivendo. Vivemos uma realidade onde os países, por mais poder econômico que tenham, por mais que as nações tenham muitos dólares, tenham muitos euros, de repente as nações ela têm uma riqueza tão grande, tem muito ouro, tem muita propriedade, mas isso não consegue fazer com que eles se salvem. Só o Senhor é a nossa salvação. E aí, nesse mesmo Salmo 33, e agora partindo para o verso 18, diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Sobre os que esperam na sua misericórdia. Dá para você pensar nisso agora? Quem é que você está temendo? Será que você está temendo o vírus ou o Senhor? Será que você teme esse Deus? Será que você se coloca debaixo da autoridade desse Deus? Então é preciso ter essa confiança nele, porque os olhos dele, do nosso Deus, não saiu de nós. Ele não nos abandonou. O olhar de Deus sobre nossa vida é o mesmo olhar. E diz o verso ainda 18, diz que é sobre os que o esperam na sua misericórdia. É o momento de clamarmos por essa misericórdia. É o momento de olharmos para Deus e dizermos: Deus, a situação do cenário que estamos vivendo depende do teu agir, depende da tua misericórdia. O verso 19 diz assim: para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhe a vida. Isso é promessa. Isso é promessa para aqueles que confiam no Senhor. Isso é promessa para aqueles que temem esse Deus, que colocam a sua esperança nesse Deus. Meus irmãos, sabemos que de tudo isso que estamos aqui nesse momento com os irmãos, olhando os textos sagrados, olhando a confiança que o salmista colocou, parece que a história da humanidade ela não mudou. Há momentos de altos e baixos, há momentos de dificuldades econômicas, há momentos de guerra, há momentos realmente de que a sociedade e a população entra em pânico, mas estamos vivendo um contexto um pouco diferente. Nós cremos que Jesus Cristo ele está voltando, nós cremos que as suas palavras vão se cumprir integralmente.
E nós não tínhamos como igreja deixar de passar por esse momento. Porque senão Jesus Cristo, quando ele falou com os discípulos, profetizando sobre os finais dos tempos, se ele não tivesse dito que tudo isso iria acontecer, ele estaria mentindo caso não ocorresse. Na realidade, alguém pode dizer, não, mas isso aí sempre foi dito. Sempre foi dito que os finais dos tempos seria um momento onde houvesse terremotos, mas sempre teve terremoto. Os finais dos tempos seria no momento onde houvesse guerra, mas sempre teve guerra. Os finais dos tempos seria quando viesse peste, mas essas pestes sempre ocorreram. Quem não se lembra da peste negra, assim conhecida, durante a Idade Média? Mas o que a gente precisa compreender, meus irmãos, e é aí onde os sinais se cumprem da Sagrada Escritura, é que a intensidade desses sinais começam a ser maiores. Tudo isso que nós estamos vendo começa a chegar com um nível maior. Então estamos vivenciando já de mais de 100 anos para cá uma situação muito mais profunda no cumprimento dessa palavra do Senhor, no cumprimento dessa Sagrada Escritura. Jesus Cristo, e eu quero ler esse texto aqui em Lucas antes de voltarmos a fazer um outro momento aqui de oração. Eu quero que você, se possível, possa abrir em Lucas 21, que também é um momento onde Jesus Cristo anuncia tudo isso que estamos passando. Lucas 21, o Senhor, ele fala para os discípulos, ou seja, fala para a igreja, fala para mim, fala para você, ou seja, quem tem que se preparar é a igreja. O mundo, quando infelizmente não quer ouvir a voz de Deus, vai ter que ouvir dessa maneira, vai ter que ouvir através de um sistema desse perverso, um sistema desse de enfermidade, um sistema desse onde oprime. Mas o povo de Deus, ele tem que parar para ouvir a palavra de Deus, para não sofrer essa pena. O Evangelho de Lucas, no capítulo 21, e no verso 7 ao 11, diz assim: perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Verso 8, respondeu-lhe ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então essas coisas que o Senhor vai começar a relatar, ainda não é o fim. Talvez você esteja nesse momento com muita aflição, Senhor, o mundo vai acabar no tempo do Senhor, tudo da maneira que Ele planejou, mas primeiro é preciso que os sinais cheguem. É preciso que tudo isso aconteça. E nós somos uma geração até privilegiada, porque nós estamos vivenciando esse momento onde um dia foi falado por Cristo. Há cerca de 12 mil anos essa palavra foi dita. E diz assim o Senhor, então levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Verso 11, haverá grandes terremotos, epidemias, que é o que estamos vivendo agora, e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Aí você diz assim, mas no Brasil a gente não está sendo preso, mas já existem várias nações que ser cristão já é um perigo, ser cristão já é uma sentença de morte. Ou seja, esses sinais já estão se cumprindo. A palavra está se cumprindo. E é dever da igreja, é meu dever seu, anunciar àqueles que ainda não conhecem essa palavra, que é momento de se voltar para Cristo. É momento de buscar a esse Deus Todo-Poderoso. Não dá para a gente silenciar. Não dá para a gente curvar a nossa cabeça em lágrima, em choro, não. É momento de clamarmos ao Senhor pelas suas misericórdias, para que apesar de toda essa realidade que precisaremos enfrentar, que Ele nos encoraje, que Ele nos dê força, que Ele nos dê capacidade para enfrentar, que Ele nos dê alegria de estar em sua presença. Então, você que está chegando ainda na live, você que não pegou no início, nós já fizemos um momento de oração, nós lemos alguns textos aqui, e eu gostaria nesse momento que a gente cantasse um corinho muito conhecido, um hino que também já está na harpa. Eu vou me fazer uso aqui de uma versão que não sei se é a mesma dos irmãos, mas essa canção é uma canção
que é muito conhecida. Por volta de 19h30 de hoje, muitos foram convocados a cantar, que é a canção conhecida como Porque Ele Vive. Nós não estamos perdidos. A Igreja de Cristo tem um dono, tem um Senhor, tem um Salvador, e Ele vive. Por mais que o mundo não tenha olhado ainda uma saída, não tenha observado ainda uma saída, nós temos a saída, nós temos a porta, que é Jesus. Nós temos a vida, Ele é a ressurreição e a vida. E aquele que eventualmente venha a morrer, ainda que esteja morto, passará a viver através do nome de Jesus. Eu gostaria nesse momento que você pudesse cantar comigo, né? Os irmãos sabem que realmente o ideal é que nós estivéssemos todos juntos, coletivamente, todos no mesmo espaço físico, como diversas vezes estivemos na igreja, mas esse é o momento de você, aonde você está, aí onde você está, para você cantar, porque Ele vive. Diz assim a canção, vamos cantar juntos? Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glória a Deus. Diga glória a Deus onde você está, diga aleluia, porque Ele vive. Nós não temos o que temer. Nós vivemos na dependência daquele que vive. Sabe o que é você estar na dependência de alguém que venceu a morte, que venceu a lepra, que venceu a cegueira, que venceu todas as epidemias e pandemias? Esse é Jesus. Esse é o Filho do Deus vivo. E é por isso, meu irmão, minha irmã, que está nesse momento acompanhando com a gente essa live, continue crendo. Pode parar tudo. Deus continua sendo Deus. Pode de repente todas as atividades pararem. Deus é Deus. Não há como Deus mudar. Não há como esse Deus retroagir. Ele é Deus. E como dissemos no início, meus irmãos, Deus tem um controle de toda a situação.
Esse Deus, Ele nos ama tanto que Ele nos permite, mesmo de onde nós estamos agora, louvarmos o seu nome, e Ele recebe esse louvor. Ele recebeu esse louvor que você louvou aí. Ele recebeu o louvor que entoamos aqui. E é por isso que eu quero agora voltar a fazer mais um momento de oração, mais um momento de clamor a esse Deus poderoso, para que você também, com atitude de fé, você que de repente está entrando na live até agora, já estamos aqui há cerca de 30 minutos, para que você possa também conosco orar ao Deus Todo-Poderoso. Nós não confiamos em carros, nós não confiamos em cavalos, nós não confiamos no poder econômico, nós não confiamos no nosso intelecto, nossa confiança é no Senhor, e é a Ele que nós vamos clamar. Curva a tua cabeça, ora agora comigo também, mais uma vez, levantar um clamor ao Senhor. Deus, tua igreja, Pai, está reunida mais uma vez. É o segundo momento, Pai, de oração que estamos fazendo nessa live. É um momento, Senhor, onde o nosso olhar é colocado somente em Ti. Nós não estamos contemplando agora, Pai, as enfermidades que de repente estão assolando o mundo. Nós estamos agora inicialmente olhando para Ti, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, de Josué, o Deus de Elias, o Deus dos profetas, o Deus dos apóstolos, o nosso Deus. Ele é nosso Deus. Você pode bater no seu peito e dizer: eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que me ampara, eu tenho um Deus que me protege, porque Ele vive, Ele venceu a morte. Por isso, Senhor, estamos agora clamando a Ti, Senhor, tenha misericórdia dessa nossa nação. Tenha misericórdia, Pai, de todos os estados brasileiros, inclusive o nosso, Pai, de Pernambuco, inclusive para a nossa cidade de Recife, a cidade de Jaboatão, a região metropolitana, todo o nosso estado. Pai, Tu sabes, Tu conheces, porque Tu conheces, ó Deus, essa enfermidade antes que ela viesse a existir. E nós apresentamos agora um clamor, Senhor, a Ti, para dizer, Senhor, que nós dependemos da Tua misericórdia. Nós dependemos do Teu agir. Nós precisamos, Senhor, que Tu venha com a Tua intervenção. Abre o entendimento, Pai, dos cientistas, porque, ó Deus, todo conhecimento vem de Ti, toda sabedoria vem de Ti. Vai, Senhor, trabalhando nesses homens, ó Deus, que tem, ó Deus, quem sabe dia e noite lutado para poder descobrir uma vacina, descobrir um remédio. Jesus, nós cremos que Tu és o remédio para todas as enfermidades. E é por isso que invocamos a Ti, Jesus. Vem com o Teu poder, vem, Senhor, operando. Vai, Senhor, nos livrando do mal, vai nos livrando da morte, vai nos encorajando a estar nesse momento, Senhor, de joelho. Não é com medo, Pai, não é, ó Deus, com receio dessa enfermidade nos alcançar, é declarando vitória, é declarando que já vencemos, é declaramos que o Senhor está conosco, está com a minha casa, está com a tua casa, está com a tua família. Ele é o nosso escudo, Ele nos protege, Ele é Deus. Por isso, Senhor, nós clamamos a Ti. Vem, Senhor, nos dá ousadia para enfrentarmos o dia de hoje, o dia de amanhã, a semana que vem. Ó Senhor, apesar de tudo para estar parando, Tu não paras, Senhor. Tu és o guarda de Israel, Tu és o guarda do Brasil, Tu és o guardião da nossa casa, da nossa vida. Senhor, nós estamos fazendo essa oração porque nós não temos a quem nos socorrer, Senhor. Nós temos certeza que só Tu podes nos socorrer. Só Tu podes, Senhor, agir. Só Tu podes, Senhor, fazer a Tua intervenção, porque eu creio na intervenção divina sobre a humanidade, sobre a história do homem. Pai, se depender da nossa força, se depender, Senhor, da nossa capacidade, quem sabe se depender da nossa fé, nós estaremos aniquilados, mas nós cremos em Ti, Senhor. Nós sabemos que Tu ages, e é por isso que eu quero apresentar nesse momento você que está aí, talvez no quarto, chorando, talvez que você esteja aí aflito, aflita, sem saída. O Senhor é a tua saída, o Senhor é o refrigério da tua vida, o Senhor está contigo. Você que de repente está com o seu comércio parado e sem saber como vai pagar as contas, como vai ser o amanhã, o Senhor está no hoje, o Senhor também está no amanhã. Creia nisso, creia, porque Ele é Deus. O Senhor está hoje presente e já está no amanhã, cuidando de mim, cuidando de você. Permaneça confiando no Senhor. Pai, nós apresentamos, Pai, as igrejas que estão, ó Deus, talvez, ó Deus, sem poder reunir os seus cultos, sem poder, ó Deus, celebrar o louvor, para que cada pastor, cada líder, ó Deus, cada igreja, Senhor, possa estar, ó Deus, nesse momento, buscando a Ti em oração.
levantando o seu povo, Senhor, a sua igreja, para poder clamar a Ti. Deus, abençoa, Pai, o governo, Pai, para que ele possa também ter um direcionamento de Ti, Senhor, de como agir. Vai tomando conta, Senhor, da nossa nação. Vai tomando conta também de outros países, Pai, que estão sofrendo tanto, assim como a Itália, Portugal, a Argentina. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que Tu já estás agindo. Eu creio, Senhor, que Tu vai, ó Deus, entrar com providência tal que nós vamos ficar admirados com o Teu agir. É por isso, Pai, que nós clamamos a Ti nesse momento, com os nossos irmãos, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos agora dar a bênção apostólica e eu gostaria de agradecer a sua participação aqui. Muitas pessoas participaram. Gostaria que, de forma muito breve, em 2 minutos, estaremos encerrando essa live. Eu vejo aqui que tem muitos irmãos, Janieidre, a irmã Márcia, Cris, a Cleide, esteve conosco aqui a Manuela, Vanessa, Hélida, Pastor Valério, nosso pastor, a irmã Vânia, a pastora Claudenice. Muitas pessoas aqui, meus irmãos, estiveram nesse momento e que o Senhor, nosso Deus, continue sendo a nossa confiança, continue sendo a nossa esperança, tanto no hoje quanto no amanhã, seja no momento de tristeza, no momento de desespero, no momento também da alegria. Não é o momento para a igreja se desesperar, é o momento para a igreja buscar muito mais. Amém? Receber a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, sobre a tua família, desde agora para sempre. Você diz? Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Até a próxima live.